Senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais, eu sou o Jasniel Kraus e você está no Teofilia. A partir de hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens que nós chamaremos de A Razão da Nossa Fé. Ela representou alguns encontros que nós tivemos presencialmente aqui na minha cidade, onde nós tratamos do assunto apologética cristã. E agora eu parto também para apresentar esse mesmo conteúdo agora aqui no canal Teofilia. O primeiro assunto está relacionado então à introdução à apologética cristã, o que exatamente é isso que nós chamamos de apologética cristã. Ao longo da série dos vídeos, nós vamos tratar todos os principais argumentos utilizados pelos principais apologistas contemporâneos para defender a fé cristã. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e que ele possa contribuir para que vocês também estejam cada vez mais aptos a dar a razão da fé que há em vocês. Então, sem mais delongas, vamos logo para o nosso conteúdo daqui. Introdução à apologética cristã. Então, as definições de apologética. Ela vem do grego apologia, que tem por significado defesa. É uma defesa verbal, uma defesa que é feita no tribunal de alguém que é condenado, né, de alguém que está tentando provar a sua inocência, né, se defender contra os seus acusadores. Essa é então a definição de apologética. Quando nós trazemos isso para o contexto teológico, então nós estamos falando de alguém que vai defender as verdades centrais do cristianismo, a veracidade do cristianismo perante os seus detratores. Né? Nós vamos então argumentar que Deus de fato existe, que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos e coisas assim. Para isso nós utilizaremos argumentação filosófica, utilizaremos evidências científicas, evidências históricas, né? Nós vamos debater e dialogar com uma vasta variedade de ciências, de pensadores, de ateus, de outras religiões e coisas afins. Eu trago aqui também uma definição que é dada pelo mestre William Lane Craig, um dos grandes nomes da apologética contemporânea. Eu utilizei bastante os escritos dele nos meus trabalhos acadêmicos que estão relacionados aí à apologética cristã. E ele traz então nesta obra Ensaios Apologéticos, um estudo para uma cosmovisão cristã, uma obra um pouco antiga, né, de 2006, ela não é facilmente encontrada nas livrarias hoje em dia, mas lá ele vai definir a apologética como o ramo da teologia cristã que busca prover fundamentos racionais para as afirmações do cristianismo. Então nós buscamos demonstrar como a fé cristã ela é racional, faz sentido acreditar no cristianismo. Né? Nós não precisamos cometer suicídio intelectual a fim de abraçarmos a fé cristã. Tá certo? Outra definição que eu aprecio muito vem de Alistair McGrath, em sua obra Apologética Pura e Simples. E lá ele vai dizer que a apologética consiste em defender a fé com delicadeza e respeito. Seu objetivo não é antagonizar ou humilhar os que se encontram fora da igreja, e sim ajudar a abrir seus olhos para a realidade, a confiabilidade e a relevância da fé cristã. Eu acho muito pertinente essa definição do Alistair McGrath, porque nós não estamos interessados em simplesmente chamar de burro um ateu. Né? Nós não estamos interessados em criar atrito com eles, em uma discussão áspera com eles. Nós estamos interessados em ajudá-los a abrir seus olhos para a verdade da fé cristã, para ajudá-los a notar que o cristianismo é de fato verídico, que Deus de fato existe, que Jesus de fato é a encarnação do próprio Deus, da segunda pessoa da Trindade, que ele de fato morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. É para isso
que nós nos esforçamos apologeticamente. Não só isso, mas também a relevância da fé cristã. A fé cristã, ela é responsável por todos os fundamentos da própria civilização ocidental. Tá? Então, tudo isso nós nos esforçamos apologeticamente. Não é simplesmente uma questão de vencer no argumento, de mostrar que eu sou mais inteligente, de mostrar, sabe, não é uma competição nesse sentido. Tá? Eu acho bastante interessante essa concepção aí que é, então, relembrada pelo Alistair McGrath. Alistair McGrath, que é um dos meus autores favoritos, apologeticamente falando, porque ele tem assim, uma mente brilhante, o cara escreve muito sobre muita coisa, né? Sobre ciência, sobre apologética, sobre história. Ele tem biografias inteiras, né, escritas, biografias como a do C.S. Lewis. Então o cara escreve sobre a reforma protestante, o cara tem assim, uma mente brilhante. Eu invejo o Alistair McGrath. Aqui uma citação de Louis Markos, que é uma obra não tão popular. O próprio Louis Markos não é assim aquele grande apologista que todo mundo conhece, mas é uma excelente obra, uma excelente introdução à apologética cristã, Apologética Cristã para o século XXI, o nome da obra do Louis Markos. E lá ele vai dizer que, desde a sua fundação, a igreja é abençoada como uma longa lista de apologistas que construíram defesas filosóficas e teológicas para a ortodoxia cristã. O que é ortodoxia? Ortodoxia é o correto ensinamento cristão, é aquilo que está de acordo com os ensinamentos do próprio Cristo, os ensinamentos apostólicos, os ensinamentos patrísticos, né? Ou seja, é aquilo que está de acordo com a grande tradição do cristianismo. Contrapondo a ortodoxia cristã, nós vamos ter então a heresia, que é aquilo que dá assim, uma desviada, né? Que vai afirmar, por exemplo, que Jesus não é Deus, né? Ele é só a primeira criatura de Deus, ou vai afirmar que ele é só humano, ou que ele é só divino. São heresias que elas vão então se desviando daquilo que é a ortodoxia, que é a via reta, o centro, aquilo que é afirmado explicitamente pela Bíblia, pela grande tradição cristã. Então, para defender a ortodoxia cristã, a igreja é abençoada desde os seus fundamentos. E aí o Louis Markos menciona alguns deles. Os principais deles são o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, que vai debater com os judaizantes, vai debater com os filósofos gregos no Areópago. Cara, que fantástico é o debate de Paulo no Areópago com os gregos. Ele menciona Epimênides lá, quer dizer, não lá, ele vai mencionar Epimênides na carta para Tito, mas a inspiração para o debate de Paulo no Areópago é o altar ao Deus desconhecido, que por sua vez tem como origem Epimênides. E Paulo está ligado nisso tudo. Paulo é um grande intelectual de sua época, cara. Muito interessante. Depois disso temos Irineu, né, Irineu de Lyon, um dos autores patrísticos, Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, com as suas famosas 5 vias, né? Também o Lutero é mencionado, né? Eu sou luterano, né? Quem acompanha o canal está ligado. João Calvino, Blaise Pascal, interessantíssima figura, filósofo, físico, matemático francês, um dos responsáveis pela invenção da calculadora eletrônica. Se nós hoje temos uma calculadora, agradeça a Blaise Pascal. E é interessante, o Blaise Pascal estava compilando pensamentos, né, aleatórios, estava anotando eles a fim de publicar um livro sobre a apologética cristã, sobre a existência de Deus e coisas assim. E infelizmente ele acaba morrendo. Ele morre muito jovem, o Blaise Pascal. E então esses pensamentos aleatórios que ele estava escrevendo são compilados, são publicados postumamente sob o título Pensamentos.
Existe uma versão mais versões inclusive em português. Há uma versão que é com esse título mesmo, Pensamentos. Há uma outra publicação, Mente em Chamas. E o Pascal vai então trabalhar essas questões todas aí da existência de Deus. Uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos. Uma pena eu ter morrido aí tão cedo, né? Mas Deus sabe os seus caminhos, né? Jonathan Edwards também aqui é mencionado então como ele não é exatamente assim um apologista, né? Embora ele seja um dos grandes filósofos norte-americanos. Alguns vão colocar ele como o maior filósofo norte-americano. Ele foi o primeiro reitor da Universidade de Princeton, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, da Universidade de Princeton. Infelizmente, ele também acaba morrendo jovem, em decorrência de uma complicação de uma vacina que ele toma contra a varíola. Tem algumas complicações e ele acaba falecendo jovem também. Então, nós temos diferentes formas de apologética. Isso aqui eu tirei do livro de um filósofo e teólogo norte-americano chamado John Frame. E, segundo ele, a apologética pode ser subdividida em apologética como prova, ou seja, quando eu vou demonstrar a existência de Deus, né, vou fazer o uso da argumentação filosófica, o uso de evidências científicas, históricas, afins. Também apologética como defesa, quando nós vamos então contrapor aqueles argumentos que os ateístas têm feito contra nós, né? E por último vai existir então a apologética como ataque. Aí é quando nós é que vamos demonstrar a irracionalidade do ateísmo, nós vamos demonstrar por que determinadas religiões estão equivocadas, né? Então nós vamos contrapor aquilo que é a base da fé ou falta de fé das outras religiões ou do ateísmo, do agnosticismo, ou enfim, né? Então, são essas três formas. Nós, aqui na nossa série de vídeos, A Razão da Nossa Fé, vamos nos focar principalmente na apologética como prova, então como a demonstração da existência de Deus, a demonstração da veracidade do cristianismo, um pouquinho de apologética como defesa, quando nós tratarmos então sobre a existência do mal, né? Se a existência do mal pode ser um argumento contrário a existência de Deus, nós vamos trabalhar isso mais à frente, e talvez apareça um pouco da apologética como ataque, mas assim ao longo dos vídeos, né, como comentários assim desses que surgem de repente na nossa mente, né, mas nós não teremos nenhum vídeo específico sobre apologética como ataque. Tá? Tendo dito isso, vamos para os benefícios da apologética cristã. Isso aqui eu tiro de William Lane Craig, tá? Ele quem coloca esse elenco, essa elencação dos benefícios da apologética cristã. Primeiramente, temos a evangelização de não cristãos. Há pessoas que de fato chegam à fé cristã a partir da demonstração, da argumentação, né, apologética. Também temos a questão do fortalecimento da fé dos próprios cristãos, especialmente quando chegam, então, talvez na universidade, então começam a ter a sua fé provada, né, alguns professores que questionam ou que apresentam coisas como sendo verdadeiras, que contrapõem a sua fé cristã, ou principalmente colegas, né, que acabam zombando, né, e sabe como é, né, a juventude sempre espera ser aceita pelo meio, né, e alguns acabam tendo então a sua fé assim abalada e juntando com esse sentimento, com essa ânsia de ser aceito pelo grupo, acaba abrindo mão da sua fé, né, que foi ensinada em casa. E também temos, por último, a contribuição na formação da cultura. Vamos trabalhar cada um desses aspectos agora mesmo com mais detalhes. Vamos lá! Sobre a evangelização de não cristãos. Geralmente, a apologética cristã ela vai surtir mais efeito com um público acadêmico, com um público assim mais intelectual. Se a gente pega o seu Friedrich lá que está na roça carpinando, né, dificilmente ele vai se importar muito com as evidências científicas
que vão testemunhar sobre o ajuste fino do universo, as forças eletromagnéticas, a força nuclear fraca e forte, a força gravitacional, para isso aí tudo. Né? Então, geralmente, nós vamos usar de apologética um público assim, mais leitor, né? Um público que entende de ciência, que entende de filosofia, geralmente é um público mais assim, né? Que nós vamos lidar. Esse grupo pode ser pequeno, né? E aqui eu cito então William Lane Craig na sua obra Apologética Contemporânea, né? Esse grupo de pessoas, que estamos nos referindo aos intelectuais, embora relativamente pequeno em número, é enorme em influência. Uma dessas pessoas, por exemplo, foi C.S. Lewis. Pense no impacto que a conversão de um homem continua tendo. C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, é autor também de Cristianismo Puro e Simples, ele foi um desses intelectuais que foi convencido da veracidade da fé cristã. Um dos grandes responsáveis foi Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, que era católico, e ele, então, em algumas conversas, ele era amigo pessoal de C.S. Lewis, e eles conversavam muito a respeito, então, da existência de Deus. E Lewis, que foi ateu por muito tempo, acabou se convencendo por causa de Tolkien. Também as leituras de Chesterton foram importantes para o seu convencimento, de George MacDonald também foram importantes, ou seja, alguns intelectuais que o influenciaram em sua caminhada rumo à sua conversão ao cristianismo. Depois disso, nós temos então o Cristianismo Puro e Simples, de autoria de C.S. Lewis, que vai ser importantíssimo para a conversão de muitos outros intelectuais, como, por exemplo, Charles Console, que foi o conselheiro-chefe do ex-presidente norte-americano Richard Nixon. Richard Nixon foi preso por seu envolvimento num escândalo de corrupção chamado Watergate, e cujo Charles Console estava envolvido antes de sua conversão. Ele é preso, em sua conversão ele tem então acesso a essa literatura, Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, e chega à fé cristã, ele se converte nessa ocasião. A partir então da sua saída da cadeia, ele vai dar início a um ministério chamado Prison Fellowship International, que vai ser um programa que vai auxiliar presos, vai levar a fé a essas pessoas, vai trabalhar com a família de pessoas vítimas do crime, né? Então, cara, vai auxiliar um monte de gente, vai ser por vários países, inclusive no Brasil. Nós temos aqui também uma ala da Fellowship, da Prison Fellowship International. Então, cara, quanta gente acaba sendo abençoada por causa da conversão de um homem, né? Primeiramente o próprio C.S. Lewis, que mais tarde vai influenciar Charles Console, que mais tarde vai influenciar quanta gente, percebem? Por causa de um homem. Então, embora algumas pessoas podem argumentar que a apologética é um esforço que não vale a pena, já que, poxa, cara, tão poucos intelectuais, e desses intelectuais tão poucos vão dar bola para apologética, né? Vão querer saber aí da veracidade da fé cristã e coisas assim. Há quem argumente nessa direção, mas cara, não, não. Também eles são amados por Deus, também eles devem ser alcançados, e eles têm uma influência gigante depois. Dando sequência, o fortalecimento da fé agora dos próprios cristãos. E aqui entra o desafio da universidade. A universidade tem sido o palco onde muitos crentes, muitos jovens têm abandonado a sua fé, infelizmente. Infelizmente. Tá? Eles chegam na universidade, eles vão possivelmente acabar se deparando com escritos como eu menciono ali, Richard Dawkins, que é um biólogo de Oxford. Eu tenho uma amiga que se formou em biologia, e ela certa vez comentou comigo como o Richard Dawkins é tido como um deus
para o pessoal lá de biologia. Então, cara, eles levam muito a sério. Os caras, a Richard Dawkins é uma verdadeira autoridade para eles. E se Richard Dawkins diz que Deus não existe, a tendência é muito forte, né? O peso é bem considerável para as pessoas desconfiarem, então, da existência de Deus. Também há Christopher Hitchens, que já é falecido, escreveu Deus Não é Grande. Uma curiosidade é que há um irmão mais novo de Christopher Hitchens, chamado Peter Hitchens, que vai escrever um outro livro, The Rage Against God, A Raiva contra Deus, traduzindo. Infelizmente, ninguém traduziu esse livro ainda para o português, enquanto Christopher Hitchens é um dos assim chamados 4 cavaleiros do novo ateísmo, né, um dos mais populares. Peter Hitchens é um conservador e é um apologista cristão, né? Curioso, nós dificilmente ouvimos falar de Peter Hitchens, apenas de Christopher. Uma lástima. Também temos Daniel Dennett, que é um filósofo norte-americano, Sam Harris, um neurocientista, e Stephen Hawking, um astrofísico, cosmológico. E todos eles acabam por influenciar o pensamento da juventude que vai para a universidade, né, e eles têm convencido a muitos. Richard Dawkins, em especial, de vez em quando eu tenho preparado mensagens relacionadas à apologética, né, e a levado então para juventudes e grupos de jovens, enfim, dado algumas palestras. E eu lembro que certa vez eu me preparava então para uma dessas palestras, eu pesquisei acerca do livro Deus em Delírio, de Richard Dawkins, e na livraria Cultura, que na época, né, já faz um tempo, ela era uma das principais aqui no Brasil, um pouco antes assim do boom da Amazon, né? E aí, Deus no Delírio estava entre os 150 livros mais comprados, né, mais vendidos no Brasil. Então, cara, é literatura assim, ó, que tá sendo divulgada, tá sendo disseminada, tá sendo lida e vai influenciar toda uma geração. Nós precisamos estar preparados para isso. E a igreja muitas vezes tem falhado em preparar os nossos jovens para isso. Eles têm se satisfeito em dar entretenimento, música, joguinho de luz no palco, alguém lá para levar uma mensagem engraçadinha, contar piada. Cara, é uma decepção isso. Nós precisamos de teologia para esses jovens. Nós precisamos de preparo apologético, de comida. Chega do leitinho. Percebem? Precisamos de formação para esses jovens. A igreja cristã precisa proporcionar formação teológica para a nossa juventude. Claro, para toda a igreja cristã, né? Para todo o corpo de Cristo. Eu só enfatizo a juventude porque eles são assim, um dos grandes alvos de movimentos neo-ateístas. E aí eu menciono aqui o William Lane Craig, novamente. Precisamos treinar os nossos filhos para a guerra. Não podemos arriscar enviá-los aos colégios e universidades armados com espadas e armaduras de plástico. O tempo para a brincadeira já passou, tá certo? Já passou. Eles precisam de treinamento, eles precisam de base teológica, de preparo apologético. Cara, os caras vão chegar na universidade e se deparar com Richard Dawkins sem nunca na vida ter ouvido falar de William Lane Craig, sem ter ouvido falar de John Lennox, de Alvin Plantinga. Eles não fazem ideia o que era isso aí tudo, cara. É revoltante isso. É uma baita falha na nossa igreja contemporânea. Nós temos falhado miseravelmente nisso. Miseravelmente. A formação do ambiente cultural. Essa é uma das tarefas mais amplas, mais importantes da apologética cristã. A tarefa mais ampla da apologética cristã é ajudar a criar e manter um ambiente cultural
em que o evangelho possa ser ouvido como uma opção intelectualmente viável para homens e mulheres pensantes. O que o William Lane Craig quer dizer com isso? Deixa eu te ajudar a visualizar o negócio. Você está numa manhã de domingo passeando no shopping center, quando de repente um grupo de pessoas te para e te faz um convite para participar do movimento Hare Krishna. Ou talvez de um outro movimento ainda mais impopular. Né? Para nós soa assim meio esquisito, né? Soa movimento Hare Krishna, sabe? Para nós, a gente não leva muito em conta essa possibilidade de nós, de repente, nos tornarmos membros de um movimento Hare Krishna. Porque o movimento Hare Krishna não é exatamente uma opção intelectualmente viável para nós. Ocorre que em regiões altamente secularizadas, hoje, como Londres, Paris, a Alemanha como um todo, soa tão estranho para eles ouvirem um convite para se tornarem cristãos, para abraçarem o Evangelho de Cristo, como soa estranho para nós um convite a fazermos parte do movimento Hare Krishna. Porque o cristianismo está deixando de ser uma opção intelectualmente viável lá. Percebem? Percebem o que nós temos em mente quando falamos em manter o cristianismo? Pode ser que a pessoa, quando ouve o argumento, né, eu fico sabendo agora que beleza, John Lennon, matemático de Oxford, né, demonstra lá como o ajuste fino do universo aponta para a existência de um criador inteligente que planeja o universo e o cria, tendo em mente a existência de habitantes inteligentes. Tudo bem, mas não sei, deve ter outra explicação. Não vou aceitar o cristianismo. Tá? Beleza, ele pode até não aceitar o cristianismo num primeiro momento, mas ele sabe que tem gente muito inteligente, gente capaz, né, que não cometeu suicídio intelectual e que abraçou o cristianismo. Ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Poxa vida, será? Caramba, né? Pô, John Lennon, matemático de Oxford, pô, um cara assim de nível intelectual tão pá. Aí Alvin Plantinga, né? Filósofo em Notre Dame, também é cristão, olha. Pô, e John Hampton também, Cambridge também é cristão, caramba. E poxa, Francis Collins ainda, que foi diretor do Genoma, também é cristão. Pô, começa a levar a sério a possibilidade de, pô, cara, tem alguma coisa nisso aí. Tanta gente de um naipe intelectual desse nível e não percebe, né? Então, cara, tem coisa aí. Né? Ele começa a levar em consideração a possibilidade do cristianismo. E aí ele se mantém muito mais aberto para uma possível evangelização posterior. Né? Talvez uma evangelização muito mais simples, e não apologética, mas essas evangelizações cotidianas, essas que a gente vê por aí o tempo todo, e aí Deus talvez toque o seu coração, mas ele estará muito mais propenso, muito mais aberto, porque o cristianismo ainda é uma opção intelectualmente viável para ele. Percebem? Aqui eu menciono Adam Kuyper em sua obra Sabedoria e Prodígios, uma citação um pouco mais longa, né? Na natureza do caso, a mentalidade geral do povo, então a mentalidade assim que a gente vê, o ambiente cultural é moldada pelos acadêmicos. Por isso que a universidade é sempre o alvo de tantos movimentos ideológicos, né? A gente vê, deixa pra lá, né? Qual tipo de ideologia que a gente vê aí tomando pé a si a universidade, tomando pé a si e fazendo tanto barulho, algazarra na universidade, a fim de perseguir todo e qualquer um que se identificar com o cristianismo na universidade. Ele tem que estar preparado para enfrentar a oposição na universidade de hoje. Cara, isso é lamentável. Mas é porque a mentalidade geral do povo então vai ser moldada por esses acadêmicos. Por isso os acadêmicos são tão visados, são tão
Ai, que revolta. As universidades estabelecem a direção do pensamento para as pessoas de influência. Do meio universitário, esse modelo de pensamento é reproduzido dentre os políticos, os advogados, os médicos, professores, escritores. Essa galera toda passou pela universidade. Percebem? É um filtro, um funil. Um funil. Por isso é tão importante que todas as pessoas que passaram por lá sejam posto uma venda nelas, para que saiam de lá formadas com uma formação completamente progressista, completamente secularizada. E nós, como igreja cristã, não podemos permitir que isso aconteça sem lutar, sem dar a cara a tapa. Cara, quando eu olho pro pessoal da patrística, cara, gente em plena perseguição do Império Romano, gente sendo crucificada, jogada no Coliseu para ser comida por leão. E aí o que os nossos teólogos patrísticos fazem? Escrevem uma carta para o imperador, e manda pro cara. Cara, isso é muito coco roxo. Cara, o imperador tá lá, tá atacando tudo, tá jogando pessoal no Coliseu e eu vou me identificar como cristão e vou escrever uma carta, mandar para ele defendendo os cristãos. Quer vir atrás de mim? Vem, tô aqui. Cara, é um verdadeiro exemplo isso para nós. Tá? Então, cara, esse deve ser o nosso ímpeto também, a nossa coragem também, de dar a cara a tapa e mostrar aquilo que nós temos também no contexto acadêmico. Ok, de lá sai essa galera toda, então, políticos, advogados, médicos, professores, escritores. Mediante tal influência, esse modelo é levado à imprensa, às escolas primárias e secundárias e à rede dos funcionários burocráticos. Se essa vida acadêmica e a influência que ela produz sobre a população permanece exclusivamente nas mãos de incrédulos, então a opinião pública irá, em última análise, se voltar inteiramente para essa direção, também no âmbito moral e religioso, de modo que afetará danosamente os nossos círculos cristãos. E nós, enquanto igreja cristã, nós abandonamos esses ambientes nas mãos dos incrédulos por muito tempo. Não é à toa que nós temos o cenário atual, né, na academia. Temos muito trabalho pela frente a fazer. Isso é desafiador, mas também é encorajador, uma vez que nós temos uma promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós temos essa oportunidade de fazermos parte da missão que é a missão do próprio Deus. Pessoal, chegamos ao fim então do primeiro vídeo aí da introdução à apologética cristã. Espero que vocês tenham apreciado. Isso seja para o enriquecimento teológico, cultural, apologético, né, de todos vocês. Aguardem, vem mais por aí, nós vamos tratar de vários argumentos que demonstram a veracidade da fé cristã. Eu conto com todos vocês e até a próxima. Falou!